Fala, meus amigos! Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui comigo. Hoje eu queria passar para vocês a minha perspectiva, a minha visão em relação ao mercado financeiro e econômico. Como que eu vejo, como é que eu enxergo toda a movimentação do mercado. E agora, principalmente, nesse momento que nós estamos passando, nesse cenário atual do país. Tá? E para isso, eu queria falar um pouquinho sobre topos, fundos e média. Tá bom? Então vamos lá? Então, para ajudar a gente aqui, eu fiz um gráfico esboçando nessa linha aqui a variação do tempo, o período, né? Dias, meses ou anos. E nessa linha, o aumento das vendas ou o aumento da nossa economia, né? Quanto é que ela melhora ou piora. Para isso tudo, então, a nossa economia ela movimenta entre altos e baixos. Então, ela tem aqui um movimento de ascensão, assume um topo e depois ela tem um declínio e pode chegar até o fundo e assim por diante. A economia ela movimenta de altos e baixos. E aqui no centro eu tenho uma média. Então, basicamente, a economia funciona assim. Ela tem uma ascensão, assume um topo e depois tem uma queda e chega no fundo, certo? Então, topo, onde tem a maior procura por determinado produto, a maior valorização pode ser de um imóvel, e fundo é onde tem a menor procura por determinado produto, ou então onde acontece maior desvalorização de algo, de um bem, de um produto, um serviço, tá? Pode ser um imóvel, pode ser uma moeda, tá bom? Como que essa curva, como é que essa ascensão, né, de um sonho ou do próprio mercado econômico, ele se movimenta? Vamos tratar isso como sentimento. Vamos tratar da parte sentimental do mercado. Primeiro começa com uma fé, com um sonho, com uma esperança, ou até mesmo uma ideia ou necessidade de comprar algo. Isso vai aumentando, transforma-se em otimismo, motivação muito forte, e esse desejo por ver de muito próximo a realização, né, muita força de vontade de alcançar aquilo, vai fazendo o mercado ou a compra cada vez mais subir nesse patamar, até que nós encontramos no topo, que é um estado de euforia ou realização ou alta procura por determinado produto, tá? Um exemplo disso, de euforia, é a época de final de ano, onde acontece, o pessoal recebe o abono, 13º, ou a reforma da casa, fica para o final de ano. Então, assim, geralmente nessa época tem muita euforia. Passado essa época, tem uma fase que a gente sempre acha que vai continuar, né? É uma fase de queda do próprio mercado, enfim, ou as sazonalidades de cada mercado, aonde tem uma falta de aceitação, que o mercado está caindo, a gente não acredita, mas começa a chegar os carnês de IPTU, começa a chegar os IPVA para pagar, e tudo isso vai criando incertezas, e cada vez mais a nossa confiança diminuída vai gerando um certo pânico ou desespero, até que então nós chegamos no fundo do poço novamente, e isso a gente vai tratar aqui como a depressão ou o fundo do poço. Na minha concepção, todo empreendedor ele tem que empreender em algo com uma ótica investidora. Se nós estivéssemos falando do mercado de ações, todo esse sentimento envolvido vai fazendo com que as ações vão se valorizando até que ela chegue num patamar onde ela é vendida. Então, para quem quer vender, ele vai aguardar o valor das ações chegar a esse topo para fazer a venda e vai aguardar todo esse sentimento passar até que chegue no fundo do poço para fazer a compra de uma ação. Imagina que você vai investir no mercado imobiliário, você vai comprar um imóvel no momento que está mais valorizado? De forma alguma. Esperamos o mercado desvalorizar para depois executar a compra. É assim que o mercado de ações, né, o mercado de compra e venda, ele funciona, de uma ótica de investidor. A verdade é
que cada ponto que você compra ou cada ponto que você venda, existe uma oportunidade de você ganhar. Imaginamos que você comprou nesse ponto e vendeu nesse ponto, sofreu uma valorização. Se você comprar nesse ponto e vender nesse ponto, uma ação ou um imóvel ou algo, ele sofreu uma valorização. Então, para quem vendeu aqui e teve uma queda, ele ganhou. E para quem vendeu aqui e teve uma queda, ele também ganhou. Quem vendeu aqui e teve uma queda, ele continua ganhando. Então, na realidade, é que existem várias oportunidades em vários momentos para se comprar e vender. Agora, eu quero falar para vocês a importância de um fato, né? Ou então uma notícia, o quanto isso, um fato, uma notícia ou uma circunstância, ela mexe nesse ciclo natural do mercado. Vamos imaginar que a hora que você acabou de vender aqui, vem uma notícia muito boa, o governo ejeta dinheiro, libera crédito, e esse mercado ele assume um outro topo. Ele vem para um outro patamar. Você tecnicamente perdeu um pouco, é evidente, ao fazer essa venda. Porque o mercado ele assumiu um outro ponto. Porque aqui existe um ponto de resistência. Vamos falar topo, fundo e média. Topo é um ponto de resistência, ou seja, a hora que chega nesse patamar, fica difícil de quebrar. Uma vez quebrado, a tendência de alta é muito grande. E aí a gente tem um novo topo. Marcado. Agora, uma notícia ruim ou um fato, ruim, ele pode pular esse sentimento aqui e ir direto desse topo para um local de pânico e fazer com que as coisas desvalorizem ou com que as vendas caiam de forma abrupta. E uma vez esse processo, uma vez a gente em pânico ou desespero e as notícias cada vez mais ruins, não tendo ausência de notícia boa, ausência de fé, de esperança, de otimismo, a gente pode cair rapidamente do topo na depressão e pode quebrar esse ponto de resistência e até mesmo ter um novo patamar de fundo. No meu segmento, tecnicamente, esse período aqui, ele é o segundo semestre. E esse período, ele é o primeiro semestre. Então aqui, ele é de julho, julho, até dezembro, janeiro, porque as vendas intensificam ainda mais. Em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, nós estamos bem aqui. Tem um resíduo muito bom. Depois de janeiro até maio, tem uma queda de forma, não é abrupta, é bem mansa. Então isso é aceitável e a gente já pegou essa movimentação do segmento. Agora vamos imaginar uma empresa que fabrica guarda-chuvas. Esse período aqui, teoricamente, seria o período onde a época de chuva se intensifica, que é de dezembro, janeiro e fevereiro. Então esse topo de vendas ou de procura por guarda-chuva, para as fábricas de guarda-chuva, seria nesse período, correto? Então esse pico daria. Vamos imaginar agora esse pessoal que sofreu com o cenário atual, quem fabricou chocolate para vender na Páscoa. Essa daqui certamente seria uma das melhores épocas, ou a melhor época, o topo daria agora nesse mês. Começaria aí em março, abril, para chegar no topo, e depois ter as ofertas dos ovos de Páscoa que fiquem,
que ainda restaram nas prateleiras, né? E que mesmo passado a época da Páscoa, aí vinha as ofertas, mas o problema é que esse topo, o que aconteceu, a notícia, né? Ou um fato que está acontecendo, ou o excesso de notícias, fez com que esse topo não acontecesse, ou que ele foi muito mais baixo do que esperado, e para muitos foi até abaixo disso que nós estamos vendo aqui. Isso aqui é só para ilustrar, não sei falar exatamente, mas para muitas empresas, se isso acontecesse numa agência de turismo, ou por exemplo, em cidades onde o turismo depende do inverno, certamente, aqui é o período de inverno, né? Aquela cidade a gente gosta muito, Poços de Caldas, Serra Negra, Campos do Jordão, enfim, Serra Negra onde tem lá a cultura de vender as roupas, as malhas, enfim, o pessoal trabalha tanto para vender, para ter esse pico de vendas no inverno. Então, certamente, todo esse cenário, ou as notícias, vai atrapalhar muito, tá? Então, a notícia, o fato, né, ou as circunstâncias, elas atrapalham de forma significativa na nossa economia ou na venda dos nossos produtos. Vamos dividir isso aqui em celeiros. Se para quem tem a alta temporada ou a alta nas vendas, nesse momento atual que nós estamos passando, ou aqui, para quem está na baixa temporada, certo? Para quem agora, naturalmente, as vendas são baixas. Imagine que são 2 celeiros. Eu queimasse o celeiro 1 e o celeiro 2. Aonde eu teria maior perca? Teoricamente, eu teria nesse celeiro, porque ia estar mais repleto de vendas e isso naturalmente não vai acontecer. E aqui, a perca seria menor, embora o sofrimento é grande também, a tensão é grande. O que a gente tem que fazer? Tentar fazer um processo onde o nosso ministro Paulo Guedes orientou. As empresas precisam fazer um processo de hibernação. O que é isso? Manter a empresa numa linha, não deixar ela cair, para depois a gente reiniciar esse processo novamente lá na frente. Vai fazer uma queda e reiniciar esse processo novamente lá na frente. Se isso acontecer para essas empresas aqui, se elas não conseguissem pelo menos manter um processo, se isso acontecer, perder essas vendas, como algumas empresas já perderam, é bem possível que esse cenário de 50% desça para cá. Quebrando essa resistência do fundo, ele pode atingir aqui, para depois nós termos uma outra realidade, uma recessão grande. Então, o que eu vou fazer? O que eu acredito que a gente deve fazer juntos? Fortalecer esses sentimentos para que o nosso caminho seja novamente o caminho da prosperidade. E o que a gente deve evitar? Evitar esse sentimento aqui de pânico ou desespero, tá bom? Vocês sabem que a notícia, ela age diretamente nesse sentimento aqui. A notícia é ruim. E a notícia boa, ela é motivadora desses outros sentimentos aqui e traz de volta a fé e a esperança, tá bom? Para cada uma notícia ruim, eu vou compartilhar 7 notícias boas. E se eu não receber nenhuma notícia ruim, eu ainda vou compartilhar as notícias boas, tá bom? Esse é o recado que eu tinha que dar para vocês. Eu espero que isso de alguma forma possa ajudar vocês, tá bom?